parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Pai, assim como naquele dia que acabamos de ler, cremos que hoje o mesmo pode acontecer. Estamos todos aqui unidos, juntos, buscando, adorando e proclamando o Teu nome. E o vento do Espírito está passando neste lugar. Ah, Senhor, o Senhor já estava aqui antes mesmo de nós chegarmos. E desde o início dessa reunião tem se movido com liberdade em nosso meio. Então fala conosco essa noite e manifesta o Teu poder sobre cada um de nós. Que esse mesmo fogo pouse sobre cada um de nós essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Amém. No mundo existe um termo que é usado com muita frequência. Quando alguém conquista alguma coisa, para você e para a pessoa que vai falar esse termo, parece que essa pessoa conseguiu aquilo meio que assim do nada. Nós temos o hábito de falar assim: poxa, aquele sujeito, ele teve sorte. Quantos aqui já ouviram alguém falar isso a respeito de outra pessoa? Fulano teve sorte. Fulano teve sorte. Quinta-feira, foi quinta? Não, foi quarta-feira. Quarta-feira é a noite assim especial. Minha esposa trabalha à noite, ela tem reunião na escola dela. Então é a noite dos rapazes lá em casa. Eu e Daniel, né, só tem homem na casa. Então a gente resolve, né, sair para curtir a vida quarta-noite. Então eu e Daniel, meu filho de 4 anos, para quem não sabe, tá? Para ninguém ficar escandalizado. Então eu peguei o Daniel quarta-feira, peguei o Daniel, fomos para o shopping, né, curtir a night. Então estávamos lá, nos deliciando num restaurante chique, assim que se vê lanche feliz, com brindezinho. E aí no shopping onde nós vamos, dentro da praça de alimentação, tem um fliperama, um lugar de jogos. Foi o próprio Satanás que colocou tudo ali, para falir os pais, né? Ele colocou ali, não podia ser num lugar diferente, tinha que ser onde ele come, né? Então o inimigo pôs ali. Então meu filho viu que tinham colocado a máquina nova no fliperama, eles colocam as mãos bem na frente, assim, é a isca do mal, né? E aí era aquelas máquinas que tem aquelas garras, aqueles ganchos, que você vai posicionando assim, aí aperta o botão, ela desce e pega um bichinho de pelúcia, por exemplo. Quem que já viu essa máquina que vende, né? Lights, né? Aquilo ali chamou defraudador, não sei se já ouviu falar. Ele alimenta uma expectativa falsa, irmãos. Você paga ali R$10, R$9,90, na verdade é R$10. Aí você paga R$10 e aí tem a oportunidade de se iludir achando que você vai pegar alguma coisa. E aí então ele te dá um tempo ali, 30 segundos, para você posicionar a garra, e aí você bate no botão, a garra desce. Às vezes ela até pega o bicho, né? Ela acaricia o bicho, ela passa a mão no pelo e ela se fecha e sobe vazia, né? Para a nossa tristeza. E acabou. Se você quiser de novo, mais R$10, né? E eu cheguei lá assim, ele queria brincar naquela máquina. Era uma máquina com bolas de futebol, tamanho real, assim, de couro. E eu falei assim: você agarra, pega um bicho peludo, mais uma bola desse tamanho. Porque às vezes ela até pega, né? Não é aquela o tranco lá em cima, o bicho solta e cai, né? Não sei se vocês já viram acontecer isso. E aí eu fiquei tentando convencer a criança de 4 anos que ele ia ficar frustrado, eu ia perder dinheiro e alguém em algum lugar ia ficar R$10 mais rico. Alguém que a gente não conhece, não sabe quem é, ia ficar R$10 mais rico. Mas depois de uma certa insistência, eu falei assim: então tá bom. Nós esperamos, tinha um adulto lá, já uma meia hora tentando pegar a bola. Acho que se ele tivesse juntado dinheiro ali na loja de material esportivo do shopping, ele tinha que comprar 2. Aí parecia que era uma questão de honra, né? Ele estava com a camisa igual do Vinícius Cristo Vivo, assim, bem degradada, toda suada, né? De tanto que ele estava tentando. E aí então o Daniel foi lá, ele levantou assim na ponta do pé, ele não conseguia nem ver direito o troço, mexeu, bateu, e o troço pegou a bola e jogou lá no negócio.
Que isso? Um milagre. Esse menino deu sorte, não é isso? Mas ele deu sorte. Ele enfiou lá dentro daquele troço onde pega as coisas, né? Ficou só as pernas de fora e voltou com a bola e andou no shopping como se tivesse ganhado a loteria, né? Todo mundo passava, será que eu fui? Foi o que eu peguei. Só se esse menino teve sorte. Foi pro cara lá que perdeu uns 250 reais. Seu filho tem muita sorte, né? E às vezes quando alguém conquista alguma coisa, nós olhamos e falamos isso, tem sorte. Mas no reino de Deus não existe isso de alguém ter muita ou pouca sorte. Não existe isso. Há uma frase que tem todo sentido, que ela fala o seguinte, que não existe sorte, na verdade existe o encontro da preparação com a oportunidade. É o encontro da preparação com a oportunidade. Muitos de nós nos preparamos apenas quando sabemos que iremos encarar algum desafio. Nós nos preparamos apenas quando é marcada a data da prova. Eu tenho a prova, então eu vou me preparar para a prova. Muitos de nós nos preparamos somente quando sabemos que aquela preparação tem um propósito específico numa data específica. Quantas vezes você foi avisado de uma prova e aí então você curtiu a vida, desfrutou os prazeres da terra e na véspera então você virou a noite, né, para se preparar para a prova. Eu durante 20 anos eu lecionei Química e muitos desses anos foi em cursinho, pré-vestibular, pré-Cefet. Eu lembro que eu trabalhava no cursinho pré-Cefet que na véspera da prova do vestibular do Cefet, eles colocavam lá tipo assim, um viradão, uma virada. Né? Você pode ligar a qualquer hora da noite que terá um professor na escola para tirar a sua dúvida. E o professor que se dispunha a fazer essa vigília ganhava um dinheiro a mais. E aí me ofereceram, você está louco, eu quero descansar, né? Prova, eu vou ter que ficar lá na tenda recebendo os alunos. Aí tinha um colega meu que ele estava precisando de grana. Eu falei assim, não, quem que vai me ligar de madrugada na véspera de uma prova? O senhor vai dormir, vai descansar, né? Vai se preparar e tal. Eu fico. E aí então ele ficou. Aí quando deu 10 horas da noite, que era hora de fechar as portas da escola, chegou um aluno lá para ele, sabe, tudo bem, posso entrar? Pode, tal. É o seguinte, minha mãe pagou o semestre inteiro para me preparar para essa prova, só que eu fiz bagunça, eu zoei, eu não fiz nada. E hoje eu tomei consciência que se eu não passar, eu vou levar uma surra. Então é o seguinte, eu vou ficar aqui a noite toda, você me explica a matéria toda. Daqui eu vou direto para a prova. E aí ele ficou lá a noite toda preparando aquele rapaz, que obviamente não foi bem na prova. Então existe essa cultura, e ela é muito no nosso país, né? Nós só nos preparamos para aquilo que nós sabemos. E no reino de Deus, nós temos que nos preparar para o imprevisível, nós temos que nos preparar para o imponderável, nós temos que nos preparar para o impossível. Você não sabe em que momento Deus pretende usar, por exemplo, para evangelizar uma pessoa. Você não sabe em que momento Deus talvez vai te acionar para orar para que alguém seja curado. Você não sabe em que momento Deus vai te usar em voz profética. Essas coisas acontecem em momentos imprevisíveis. E você precisa estar preparado quando isso acontecer. Nós acabamos de ler o texto de Atos que descreve um dos fatos mais famosos da Bíblia no que se refere à manifestação do Espírito Santo, que foi o dia de Pentecostes. Foi o dia em que o Espírito Santo veio cumprir a promessa de Cristo de que ele subiria aos céus, mas viria o Consolador. Então seria uma vinda definitiva do Espírito Santo. Ele estaria disponível, acessível às pessoas
de uma forma como jamais ele esteve antes. E o dia que isso começou foi nesse dia que acabamos de ler esses versículos que abrem Atos capítulo 2, que é o dia em que se comemorava o dia de Pentecostes. E talvez você pense assim, poxa vida, aquelas pessoas que estavam naquele lugar e receberam o poder do Espírito Santo e foram batizadas com línguas de fogo e aquele mover sobrenatural, certamente foram pessoas de muita sorte de estarem ali, pessoas muito sortudas, quando na verdade não tem nada a ver com sorte. Quando na verdade a manifestação do poder de Deus, ela não é uma loteria que cai de repente sobre uma pessoa, mas existe uma lógica por trás disso. Existe uma postura, existe uma preparação que nós temos que ter diariamente para podermos ser cheios do Espírito Santo. Não é uma receita de bolo, 500 gramas de oração, meio litro de jejum, coloca no forno, deixa adorar. Não é isso. Mas nós temos que estar todos os dias preparados, capacitados, para que à medida que Deus acionar o Espírito Santo através de nós, isso aconteça em toda a sua plenitude. Uma pessoa vem até nós e aparece do nada e está ali precisando de ouvir uma palavra de vida, e nós não venhamos a ser tímidos e nos calar. Domingo veio um irmão até mim e falou assim: eu estou com enxaqueca, é aqui hoje. Muito discreto, ninguém conhece a grita aleluia no meio do culto, né? Eu estou com uma dor de cabeça. Eu falei assim: meu irmão, você não vai perder o culto Cristo vivo. Ele já tinha suportado a dor de cabeça do culto das 18, né? Eu impus a mão e orei em nome de Jesus. E aí no meio do culto o Vini falou assim: faz alguma coisa, eu já estava dando cambalhota aqui, pulando, mas esse foi curado. Isso. Às vezes a situação se coloca diante de nós, e como nós não nos temos preparado, não nos sentimos capazes de fazer o imponderável, o impossível, porque achamos que esse poder advém de nós, quando na verdade ele vem do Espírito Santo que habita em nós. Mas não há aquela confiança, não há aquela intimidade com o Espírito Santo que nós desenvolvemos no dia a dia, que nós precisamos desenvolver no dia a dia. Eu estava lendo esse texto de Atos e tentando entender a natureza daquele momento. E aí então o texto mostra que depois que houve aquele grande mover, Pedro se levantou, estava Pedro e todos os demais apóstolos. Ele se levantou e começou a explicar àquelas pessoas o que estava acontecendo. E aí nesse Atos capítulo 2, no mesmo capítulo, a partir do versículo 14, nós temos a pregação de Pedro. E no versículo 16, no começo da pregação, Atos capítulo 2, versículo 16, Pedro fala assim: ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Aí vem o versículo 17: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Então ele citou um texto de Joel. E aí então eu fiquei curioso e fui lá no livro de Joel para reler esse texto como ele foi escrito por Joel. E aí eu senti que eu precisava de ler o livro todo. Aí eu li o livro de Joel todo. E foi maravilhoso. Porque esse texto que Pedro cita, e eu citei só um pedacinho, Pedro faz uma citação mais longa, mas nosso tempo que está adiantado,